eu tô me dedicando a criar a vida que eu quero e registrando o melhor que eu posso de tudo o que eu vivo. Essa frase pode parecer até meio utópica, irreal ou impossível, porque a gente está acostumado com a ideia de que para você ter uma vida perfeita, você precisa ter nascido numa família perfeita, ter sido introduzido em ambientes já construídos, ter oportunidades prontas, mas pessoalmente eu não acredito nisso. Apesar de eu acreditar sim que para quem já nasce numa realidade montada e construída, é muito mais fácil sim. Eu quero falar nesse vídeo um pouquinho sobre o poder das nossas escolhas conscientes na construção da nossa própria realidade. E eu não tô falando de manifestação ou lei da atração. Nossas escolhas conscientes não precisam começar grande. A gente pode começar com coisas tão pequenas como escolher conscientemente o caminho que a gente pega todos os dias, ou como você decide começar a sua manhã. Obviamente, o objetivo é que a gente faça escolhas maiores com essa consciência. Mas para tudo tem um começo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático da minha vida pessoal, de uma escolha consciente que eu faço todos os dias. Eu moro num prédio que é super confortável, é limpo, é organizado. E aqui a gente tem 2 elevadores. Um elevador é um pouco mais rápido do que o outro. Eu vou chamar aqui de elevador A e elevador B. O elevador A, ele é mais devagar, mas ele tem uma vista mais bonita, voltada para a piscina. Ele é um elevador de vidro. Eu consigo ver a piscina dele quando eu tô descendo ou quando eu tô subindo. Ele tem acesso direto para a portaria. Ele é praticamente a mesma distância do meu apartamento que o elevador B. Por outro lado, o elevador B, ele é mais rápido. A vista dele não é tão ruim assim, ele tem uma vista para a rua, também é de vidro. Mas o ponto que me faz preferir o elevador A é que o caminho do elevador B para chegar na minha vaga da garagem passa por uma caçamba de lixo. Não é um lixo orgânico, é onde as pessoas levam caixas, móveis que eles não querem mais, recicláveis, mas mesmo assim ainda não é agradável passar em frente a essa caçamba, porque não é algo organizado, ainda tem um cheiro um pouco mais forte, o que faz para mim ser desagradável passar em frente a essa caçamba e, consequentemente, desagradável pegar esse elevador B. Essa é uma decisão consciente que eu tomo todos os dias, que é pequena, me faz perder às vezes 2, 3 minutos no máximo, mas eu prefiro perder esses minutos do que me colocar em uma situação desconfortável, desagradável, porque aquilo para mim poderia passar despercebido na correria do dia a dia, no automático, mas por eu estar consciente de que esse caminho não está alinhado com o tipo de vida que eu quero viver, eu pego o outro elevador. Essa é uma decisão bem pequena, mas que no meu dia inteiro faz toda a diferença. Eu vou dar o exemplo 2 aqui pra vocês, que chega a ser um exemplo engraçado. Não é algo que acontece com tanta frequência, mas mostra como eu tenho feito as minhas escolhas. Um dia desses eu tava bem chateada e a única coisa que eu queria fazer, voltando pra casa, os meus planos, voltando do trabalho, eram chegar na minha casa, deitar na minha cama e chorar. Mas na hora que eu cheguei em casa, eu percebi que na direção do sofá tinha um raio de sol muito bonito do pôr do sol. Esse raio de sol, esse pôr do sol vindo ali pela varanda em direção à sala, me convenceu de que o melhor para mim, ao invés de ficar no meu quarto, que apesar de ser muito confortável, de ser bonito, de estar cheiroso, organizado, limpinho, a melhor decisão que eu tinha era sentar na sala. Eu não desisti dos meus planos de chorar. Eu só preferi chorar em um lugar que fosse menos depressivo e que me ajudaria a processar as minhas emoções melhor e que talvez me levasse para uma conclusão melhor no processo dessas minhas emoções. Esse foi um dos momentos da minha vida que eu percebi que tipos de escolha eu estava fazendo para mim. E foi ótimo, tá, gente? Sentar e processar as minhas emoções num lugar que tinha um potencial de me levar a uma conclusão muito melhor no processamento das minhas emoções. Eu não quero que fique muito cansativo, mas eu vou dar um terceiro exemplo aqui, porque eu quero que você aí do outro lado possa se conectar com uma das situações que eu tô apresentando aqui pra você. Como mulher, outras coisas que eu não abro mão são, por exemplo, manter minhas unhas feitas, meu cabelo limpo, feito. E um item muito importante pra mim, que quem já morou comigo, tô falando dos meus roommates, as pessoas que moram comigo agora, meu primo que já morou comigo, sabe que é uma coisa que eu realmente valorizo. Eu ando arrumada dentro de casa. E não só ando arrumado dentro de casa, como eu faço questão de dormir com pijamas bonitos e confortáveis. Eu não uso qualquer roupa velha pra dormir. E não é como se eu nunca tivesse feito isso, porque eu já fiz. Mas estou dizendo que hoje, com escolhas conscientes de pequenas coisas, eu não escolho mais dormir com qualquer roupa. Eu durmo com pijamas que eu escolhi, que eu me sinto confortável, que eu me sinto bem, que eu me sinto bonita quando eu olho no espelho. Isso muda completamente a minha experiência estética pela sensação do próprio pijama quando eu deito na cama pra dormir ou pela minha autoimagem.
Antes de dormir, a última coisa que eu vejo no espelho é agradável para mim. E quando eu acordo, a primeira visão que eu tenho de mim, que eu tenho sobre mim no espelho, e os primeiros pensamentos que eu tenho, que são o julgamento daquilo que eu tô vendo, me trazem uma autoestima melhor para começar o meu dia. São gestos pequenos, mas que me dão prazer e me fazem ter um senso de autovalorização. E ao mesmo tempo aumentam a minha autoconfiança, a minha autoestima. E sim, mudam a minha realidade. Isso faz mudar a forma como eu me vejo, e a forma como eu me vejo influencia na forma como outras pessoas me veem, e assim isso vai se tornando uma bola de neve, e eu vou vivendo cada vez uma realidade melhor. Agora, como a gente chega lá? Essas são atitudes práticas que eu tenho alinhadas com aquilo que eu quero para minha vida. E uma das prioridades que eu tenho na minha vida, uma das coisas que eu considero muito importante, é relacionada às minhas experiências, à qualidade das minhas experiências comigo mesma, com o ambiente. E assim, falando principalmente de experiências estéticas. E não só a experiência estética naquilo que é visual, mas naquilo que é sensorial no geral, sabe? Como que a gente começa? Porque nem todo mundo é igual. Para mim, talvez todas essas coisas que eu citei aqui sejam muito importantes e talvez não sejam tão importantes para você. Mas o primeiro item que você tem que dar um check aí na sua lista é ter uma visão clara daquilo que você quer na sua realidade. E aí, um item que eu acho muito legal de ter, que eu tenho aqui, é um vision board. Esse aqui é o meu, não quero mostrar muito. Se você quiser, você volta lá na parte que eu mostrei, pausa e olha com calma. Mas ali eu tenho. Vou até colocar do outro lado porque eu quero continuar vendo enquanto eu tô falando com vocês. Mas ali eu tenho imagens de coisas que quero que se manifestem na minha realidade. E não só coisas físicas e visuais, mas imagens que me transmitem sensações daquilo que eu quero. Outra forma, e que eu acho que é super complementar para você descrever e ter clareza naquilo que você quer, é fazer um journal. Eu tenho o meu, tá lá do ladinho. Tá na cabeceira da minha cama. E fazendo um journal, você pode escrever aquilo que você quer e colocar em palavras. Colocar sua mente para trabalhar, para entender especificamente quais as palavras que descrevem o que você quer. E você junta os dois e você vai ter uma ferramenta muito poderosa, porque você vai ter imagens e palavras. Por exemplo, ao invés de, no meu caso, de eu pensar, eu quero ter uma vida confortável, porque conforto é muito importante pra mim, eu penso, o que é que me transmite a ideia e a sensação de conforto? Uma das coisas está aqui. Conforto estético, eu escolhi especificamente essa roupa porque eu gostei da cor. Sensações, eu gostei da textura, eu gosto da marca, eu gosto de como eu me sinto com essa roupa, apesar de ser uma roupa de ficar em casa. Mas toda essa escolha tá alinhada com aquilo que eu quero, que é conforto. Na minha visão, conforto tem praticidade, conforto tem a sensação em si de você sentir talvez aconchegado. A única coisa que vem na minha cabeça agora é confortável, mas assim, conforto, confortável vai dar no mesmo, né? De você se sentir ocupando espaço suficiente, não de mais e não de menos. Quer ver um outro exemplo? Dentro daquilo que eu valorizo na minha realidade, recentemente eu comprei uma máquina de expresso, de cápsula mesmo, daquela que você só coloca a cápsula. E um tempo atrás, esse investimento parecia fútil, mas recentemente eu percebi que ele faz parte da minha experiência de vida, porque às vezes eu pagava super caro em um cappuccino na rua, que precisava ser feito com expresso, mas eu poderia me proporcionar essa experiência todos os dias de manhã em casa. Então, todos os meus cafés da manhã são com um cappuccino, eu gosto muito, feito com um café expresso. E isso pra mim tem muito a ver com conforto. O primeiro exercício agora pra você é ter clareza naquilo que você quer, entender quais são as palavras que descrevem o que você quer e quais são as imagens que podem descrever o que você quer também. Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, mas é muito importante também que a gente tenha as nossas microdecisões alinhadas. É só você se perguntar em situações simples se a escolha X ou Y vai te aproximar ou te afastar da vida que você quer viver. Essa escolha, ela vai servir tanto para te ajudar a escolher, não sei, um tipo de alimento que você vai comer, se você aceita ou recusa um convite, o que você gasta dinheiro, ou melhor, vamos voltar. Aonde você coloca o seu dinheiro. Um outro ponto que é muito importante aqui é a criação de uma rotina. Pequenas ações que a gente repete se tornam primeiro um hábito e com o tempo elas se tornam parte de quem a gente é e moldam a nossa realidade. Como eu já comentei aqui, rituais de autocuidado, como fazer unha, fazer o cabelo, a maneira como você se veste, o tipo de roupa que você escolhe. Eu acho que um exemplo super forte aqui, e que eu vivo isso há 3 anos, é como você cuida do seu corpo. Eu sei que tem muita gente insatisfeita com o próprio corpo. Eu sei que não é fácil você sair da inércia para se mover de um ponto A de insatisfação ao ponto B, que seria o seu corpo dos sonhos, o corpo perfeito para você, ou a condição física que você quer ter.
Mas quando você faz isso virar uma rotina, você transforma a sua realidade à medida em que isso se torna parte de quem você é. Há 3 anos atrás, eu não fazia um exercício físico. E eu comecei a ir pra academia. Eu ia todos os dias na época. Com o tempo, em momentos da minha vida, eu tive mais dificuldade ou menos dificuldade de me manter indo com a mesma frequência, mas eu nunca parei. Existiram, sim, semanas que eu não fui pra academia, mas em 3 anos eu nunca passei 2 semanas sem ir pra academia. Eu sempre tentei, quando eu parava, sei lá, se eu fiquei doente ao longo de uma semana, quando eu parava, eu voltava. Então, eu acho que é assim que a gente constrói quem a gente é. Apesar de terem tido muitos momentos em que eu parei, eu sempre voltei. E por eu sempre voltar, isso se tornou parte de quem eu sou. Eu sou uma pessoa que se exercita. Eu não sou uma pessoa que se exercita literalmente todos os dias há 3 anos. Eu sou uma pessoa que se exercita. E pode sim acontecer de eu ter algumas pausas, de ficar doente, ou de descansar, ou de estar ocupada com outras coisas, mas eu sou uma pessoa que se exercita. E isso transforma o meu corpo, transforma a maneira com que eu penso, transforma quem eu sou e transforma a minha realidade. Se você quer transformar a sua realidade, a sua linguagem e a sua narrativa importam muito. Quando a gente troca frases como não vai dar, eu não sei, ou eu não sou boa o suficiente, por eu estou aprendendo, a gente se dá a oportunidade de viver aquilo que a gente quer. Mesmo para começar aqui no YouTube, existem muitos desafios para mim. Eu tô aprendendo a gravar, eu tô aprendendo a editar, eu tô aprendendo a falar para uma câmera, e muitas vezes eu comparo os meus vídeos com o de outras pessoas e eu não me sinto boa o suficiente. Mas, por outro lado, a narrativa em que eu foco é de que eu estou aprendendo e que esse é um caminho para chegar aonde eu quero chegar. Se você acha que os seus ambientes não definem quem você é, você está muito enganado. Os ambientes físicos, eles definem sim como você interage com o mundo e, consequentemente, a sua realidade. Uma das coisas que eu aconselho aqui é que você mantenha uma rotina de organização da sua casa, de limpeza principalmente. Eu vou falar por mim, mas é muito importante para mim, como a gente já falou aqui de conforto, de estética, de visual, é muito importante para mim que as coisas sejam bonitas. Então eu realmente invisto dinheiro em ter uma roupa de cama bonita, boa, eu investi dinheiro em comprar o que eu podia de decoração para minha casa, para o meu quarto, porque tudo isso para mim é muito importante. O ambiente que eu frequento é muito importante para mim. E o ambiente que eu mais frequento e que eu chamo de meu é a minha casa. Então eu cuido muito da minha casa. Eu procuro manter limpa, organizada, eu procuro manter visualmente agradável para que seja um lugar que me faça entender o nível de merecimento que eu tenho. Esse aqui vai ser o último tópico, não é o menos importante, mas talvez seja um pouco polêmico. Mantenha as pessoas certas por perto. Não tenha medo de selecionar as pessoas que ficam na sua vida. A gente precisa se cercar das pessoas que estão alinhadas com a maneira com que a gente quer pensar. Eu tenho um grupo de amigas com as quais eu me sinto muito, muito bem. E por quê? Porque esse grupo de amigas me inspira, me incentiva, me faz sentir que eu tenho uma rede de apoio e eu espero que eu esteja ali dando para elas tudo em dobro daquilo que elas oferecem para mim. Da mesma forma, eu já deixei também de me relacionar com pessoas que eu sentia que não tinham a mentalidade alinhada com aquilo que eu queria para mim. Pessoas muito negativas, pessoas que tinham uma mentalidade muito escassa de que nunca ia dar, de que a vida é muito difícil. Então, eu já tive momentos em que precisei me afastar de pessoas que não me levavam para a realidade que eu queria. Sei que esse é um assunto polêmico, mas muitas vezes é necessário que a gente olhe conscientemente também para as pessoas que estão ao nosso redor. A minha mãe sempre me dizia uma coisa que, quando eu era mais nova, não fazia muito sentido. E, na verdade, era uma forma dela me direcionar mais a não andar com pessoas erradas. E que, ao mesmo tempo, eu penso que hoje pode ser aplicado para coisas simples também. Não que a pessoa esteja vivendo um estilo de vida errado, mas às vezes ela não está vivendo um estilo de vida que se alinha com aquilo que eu quero. Ela dizia: quem anda com pouco, farelo come. Para mim, essa é uma frase muito verdadeira, porque eu entendo que eu preciso abrir a minha vida e disponibilizar o meu tempo para estar com as pessoas que têm a mesma visão que eu ou que já alcançaram coisas que eu quero um dia alcançar. No final das contas, na prática, criar a sua realidade é uma soma de visão, escolhas pequenas e consciência. Não acontece assim de uma vez, mas você começa a perceber a mudança em como você se sente todos os dias. Eu vou dar uma dica prática final aqui. Que eu acho que pode ser útil para você se mudar a sua realidade tem a ver com estética, assim como para mim. Eu acho que muita gente fala sobre isso e eu não acho que seja demais falar também. O jeito como a gente se serve a nossa comida
eu acho que importa muito. Então, você ter um prato bonito, um copo bonito, um talher bonito, fazer a sua mesa ali de alguma forma que seja visualmente agradável, importa. E eu entendo que para muitas pessoas pode ser um pouco apertado assumir todas as responsabilidades financeiras e ainda comprar um kit, um jogo de pratos, um jogo de talheres que está alinhado com a realidade que você quer viver. Mas você não precisa comprar os pratos mais caros da prateleira, o kit de pratos mais caro da prateleira, o kit de copos mais caros da prateleira. Você pode comprar um set único, como um pratinho de acrílico que seja bonito. Esses dias mesmo eu comprei um. O kitzinho me custou aqui $5, 4 pratos, e são pratos que eu uso todos os dias, porque eles são simplesmente lindos. E se alinham completamente com a visão estética que eu quero ter no meu café da manhã. Não tô dizendo pra você sair correndo, você tem que comprar coisas novas pra você. Eu tô dizendo que, ao invés de você usar um copo de requeijão, por exemplo, que você compre, sei lá, um copo que seja um copo de 1,99 de acrílico, mas que seja apresentável, que seja mais bonito. E que você faça a escolha consciente todos os dias de se servir um café da manhã bom e bonito. Que seja um pão com manteiga e ovo e um café com leite. Toma o seu café com leite numa caneca mais bonita. Serve o seu pão com ovo e manteiga em um prato mais interessante, em um prato que não esteja todo arranhado. Porque você merece muito mais que isso. No final das contas, o que está mudando aqui não é só o objeto em si, mas a forma como você se relaciona com você mesma nos detalhes. E quando você está mudando os detalhes, você já está mudando a sua realidade.